Olá, muito boa tarde a todos e a todas os colegas nesse dia de hoje, no dia 11 de agosto, dia do advogado, dia da advogada, né, quis as bênçãos de Deus, as coincidências da vida, né, dizem que não há coincidência, que a gente tivesse junto aqui o privilégio de estar com duas grandes representantes da advocacia do Estado do Ceará, por que não dizer do Brasil, né, nesse dia de hoje, dia que interessante. A gente podia fazer até uma vinculação ao dia do nosso padroeiro, mas calhou de São Ivo ser em outubro, e no dia 11 de agosto é dia do advogado da advogada em razão da questão acadêmica, né, professora Denise? A gente já coloca isso em razão das primeiras universidades, lá no Largo de São Francisco, em São Paulo, e em Olinda, né, no começo aí do século XIX, se não me engano, 1827, algo assim. Então, a todos os colegas e colegas que estão aqui com a gente, eu queria apresentar as nossas duas, não vou dizer debatedores, né, que vai ser um diálogo, né, o nome do programa é Diálogo Tributário. Então, aí, queria apresentá-los, claro, todos já conhecem, mas a doutora Janaína Cruz, né, que é especialista na área também, além da área tributária, mas na área de processo penal, na área de direito previdenciário, né, com LLM Direito Empresarial pela FGV, né, com a especialização aí do IBET, mestre em Direito Constitucional, ela foi conciliadora, né, na unidade do Juizado Especial, então tem todo esse trato aí, conhecimento da conciliação, nos dias atuais muito, muito presentes, né, esse aspecto do aspecto dialógico. A gente estava até antes de começar aqui a live, conversando um pouco aqui com as participantes e palestrantes, né, foi membro durante muito tempo aí da comissão especial, né, do concurso público, né, e hoje é presidente da Comissão de Direito Tributário da região metropolitana e também segundo vice-presidente, né, da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB Ceará. Então, doutora Janaína, seja muito bem-vinda, né, a essa nossa conversa de hoje. Muito obrigada, meu amigo Hamilton, colega da comissão, certo? E vamos aí conversando, né? Agradecer essa oportunidade, agradecer esse convite. Gostaria de parabenizar todos os nossos colegas advogados que estão nos assistindo no momento, ou que vão nos assistir depois. Parabenizar e agradecer também ao doutor Jefferson por esse convite, o presidente da comissão, né? E parabenizar também a doutora Ingrid, que está aqui por detrás, nos dando toda a infraestrutura para que nós possamos estar aqui. Ela que é a competente coordenadora das relações, né, da parte virtual da comissão. Sem ela, nós não poderíamos estar aqui, né? Então, agradecer a ela por toda essa estrutura, agradecer ao senhor e desejar que nós tenhamos um bom programa, né? Gratidão, doutora Janaína. Também, eu falo apresentar mais por uma formalidade, mas todos aqui já conhecem, né, a professora Denise Lucena, que mais uma vez tirou um pouquinho aí do pouco tempo que lhe resta de tantas atividades, né, professora? Mestre em Direito pela UFC, né, especialização em Direito Tributário, profissional pela Universidade de Salamanca, da Espanha, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialização em Direito Tributário Internacional também pela Universidade Austral da Argentina, líder do grupo de pesquisa e tributação ambiental, coordenadora da pós-graduação em Direito da UFC, né, no período de 2013 a 2007, pós-doutorado em Direito pela Faculdade de Lisboa, né, em Portugal, procuradora da Fazenda Nacional, coordenadora acadêmica também do IBET e professora titular da UFC. Professora, mais uma vez, muito, muito agradecido pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente no dia de hoje, para ainda mais abrilhantar a nossa conversa. Obrigada, eu que agradeço o convite, o privilégio de estar aqui hoje debatendo com vocês. Então vamos lá, né? A ideia da conversa é falar um pouco sobre a trajetória dentro do direito, mais especificamente para o direito tributário, já que a gente está aqui na comissão voltada para esse aspecto, mas eu vou fazer a pergunta em geral, depois a gente vai abrindo aí o tempo, né, para cada um. Nesse momento que é tão importante a gente falar sobre o aspecto de gênero, notadamente numa área, né, na área jurídica que no começo do século passado
era tão voltada para o aspecto masculino, existia uma certa, né, machismo, né, uma misoginia no começo do século, e ainda precisa ser muito trabalhado, precisa ser trabalhado por demais isso. A gente vê isso de forma recorrente, tristemente acontecendo, mas a gente ressalta aí grandes advogados, né, que a gente estava falando aqui nos bastidores, a Mirtes Gomes, que foi a primeira advogada a atuar no Brasil, efetivamente fazendo uma sustentação oral no Tribunal do Júri, no caso do Rio de Janeiro, né, e aqui no Ceará, né, com a OAB número 140, né, que foi realizada em 1934, imagina as dificuldades que Lucrécia Pinho enfrentou naquela época aqui no Ceará, ou assim em São Paulo, no Rio de Janeiro, que em tese tem uma cabeça um pouco mais aberta, imagina que no Ceará, com essa nossa mentalidade, a época ainda precisa ser construída. Então, doutora Denise, o que é que, dentro de todo esse contexto histórico, cultural, o que é que mudou daquela época, dentro da sua visão, para cá, e o que precisa ser mudado, o que foi que a doutora enfrentou aí nessa trajetória, né, para a gente ouvir, aprender um pouco e se inspirar. Então, boa tarde a todos. Doutora Hamilton, doutora Janaína, um prazer enorme estar aqui novamente, conversando. E nesse dia, eu falei lá no Instagram, é uma honra mesmo, porque está tão corrido esse tempo virtual que a gente não consegue comemorar as datas direito. E com esse convite, vocês me possibilitaram parar um pouco para comemorar essa profissão que eu abracei há tanto tempo e gosto tanto. Então, assim, é mesmo uma alegria. Hoje, o dia foi tão corrido que quando eu me dei conta, na tarde, eu falei, nossa, hoje é o dia do advogado, que coisa boa comemorar. E aí o doutor Hamilton já começa perguntando o que eu atravessei. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente, doutor Hamilton, eu não tenho muita coisa para falar, às vezes eu brinco assim, eu acho que eu tenho uma mente masculina, eu não tenho muito o que falar em relação a obstáculos. Eu acho importante pontuar isso, porque é evidente que a questão feminina é muito importante, existem uma série de problemas, mas eu acho importante pontuar também quando a gente é abraçado pelas instituições e a coisa funciona, né? Ótimo. Então, assim, na faculdade eu entrei muito nova na Federal e era muito tranquilo, né? Nós já somos de uma geração, minha mãe sempre me lembra isso, quando ela escuta eu falando, se ela estiver escutando, eu costumava dizer, eu disse, olha, eu não tenho nenhum problema por ser mulher, e eu nunca percebi isso. E ela dizia, não, porque eu lutei muito por isso, a geração dela passou por esse entrave. Eu lembro, eu vim morar em Fortaleza quando eu tinha 15 anos, eu nasci em Brasília, isso já ajuda muito também, né, que era uma outra mentalidade, a própria cidade, por si só, já tinha uma evolução maior, mas eu recordo, na minha infância nova, eu me lembro minha mãe dizendo que minha mãe fez direito também, assistente social e formada em direito, e ela estava grávida em 68, quando eu nasci, e ela estava grávida na UNB e disse que em 68, na Revolução, eles mandaram ela para casa porque ia acontecer alguma coisa, e ela foi uma das que foi avisada porque eu estava ali na barriga e ela já no final da gravidez. E eu recordo que, logo em seguida, assim, anos depois, ela comentando que ela, numa manifestação, eu não me lembro bem essa história, mas ela, na manifestação, para que as mulheres advogadas não tivessem que usar saia no Supremo. Você vê isso, deve ter sido 70, 80, mas década de 80, provável, que tinha esse problema, a mulher tinha que ir à vestimenta, não poderia ir de calça comprida. Então, são histórias de um passado muito recente, né? Eu escutei isso. Mas, de fato, eu não vivenciei isso. Realmente, eu não vivenciei nada disso. Eu já entro numa faculdade que era muito democrática e vou para uma área que, em princípio, é muito masculina, né? Não tem explicação. Simplesmente o direito tributário sempre teve muito mais homem do que mulher. Agora não. Agora mudou muito. Eu vejo na minha sala de aula, eu tenho talvez mais da metade que sejam meninas, moças. Então, assim, não necessariamente isso é regra, mas quando eu entrei na faculdade em 86, um pouco meio a meio, um pouquinho menos. Em tributário, especificamente, mais homens. Eu acho que... E lá do tributário é uma coisa muito específica, né, doutor Hamilton? Não é uma área que todo mundo gosta de primeira. Eu costumo dar aula, quando eu começo o primeiro semestre, todos os alunos já não gostam, eu já aviso, olha, não vai ser bom, eu não consigo ser legal explicando ICMS. Não dá para ser divertido para falar da base de cálculo do ISS. Imposto de renda não é algo que vai gerar um debate se vocês não estudarem.
Então, assim, é muito difícil convencer o aluno a ter interesse naquele início. Depois a pessoa acaba entrando e vê que só fica quem realmente estuda e se apaixona. Mas então, nessa fase da faculdade, quando eu saio na década de 90, início de 90, e começo já a advocacia privada ainda, eu advoguei 2 anos, mas eu já sabia o que queria, que era ser procuradora da Fazenda Nacional. Eu brincava na época e dizia, eu quero ir para o maior escritório de direito tributário do Brasil. E eu fui, porque a procuradoria realmente, a advocacia pública, te permite conhecer essas causas todas. E aí eu tomei posse em 93 em Brasília, porque não tinha vaga aqui, aí tudo era mais fácil, né? Em 93 a gente ia e eu voltei logo em seguida. Mas eu fui para ali porque eu falei, olha, para sair da minha terra, que eu gosto, que é o Ceará, que hoje eu já sou cearense, de tantos anos que eu estou aqui, eu voltaria só se fosse para a minha terra de origem, que seria Brasília, e foi o que eu fiz. Mas quando a gente entra via concurso público, já diminui muito esses problemas de gênero, porque quando você chega ali, passa pelo que vale a competência, indiferente de ser homem ou mulher, né? Então, isso já facilita muito. E, em seguida, em 94, eu sou aprovada em concurso público também para ser professora da Universidade Federal do Ceará. Então, isso já facilita o caminho. E nesse trajeto todo, eu seria muito injusta dizer que eu tive algum preconceito, porque, de fato, eu não tive. Nesse trajeto todo que eu estou na advocacia tributária. E isso é importante dizer isso também, porque, às vezes, assim, a gente tem que lutar pela causa feminina muito, temos vários problemas, mas também nós não podemos criar problemas onde não existem, né, em determinadas situações. A minha história é muito pontual, não é a regra. Então, eu faço questão de enfatizar para que as próprias mulheres fiquem felizes e saibam que também existe essa possibilidade, né, de ambientes saudáveis, de respeito absoluto à questão de mulher e de prevalência pelo que você faz realmente. E aí eu até parabenizo a OAB Ceará. Eu estava num grupo de mulheres tributaristas e uma delas comentava assim, olha, mas que absurdo, não tem nenhuma presidente de escola da advocacia que seja mulher. Agora, parece que agora, nesse exato ano de 2020, não tem nenhuma mulher presidente da ESA, eu não tenho certeza disso. Alguma colega falou isso, uma advogada de Brasília, e eu até comentei, eu falei assim, olha, não tem por mero acaso, porque, na verdade, a OAB, nesse ponto, foi tão democrática que eu fui presidente da escola em 94, então nós estamos falando aqui de tanto tempo, né? E fui presidente da escola, que era a FESAC aqui, que antigamente era uma fundação, e ali, em 94, na época da presidência do professor Cândido, que era o presidente, nenhum problema, e já havia, então, assim, mulheres que estavam presentes ali desde então. Então, doutora Milton, esse detalhe dessa falta de problemas, às vezes até me constrange um pouco. É curioso quando aí você teria que ter uma coisa ruim para dizer por ser mulher, né? Mas eu realmente, nessa minha trajetória da advocacia, não. E um ponto que eu acho interessante aqui a gente comentar, por esse dia da advocacia, é essa questão das instituições públicas terem, assim, fazer essa referência, que me receberam tão bem, todas as mulheres ali presentes. Na Procuradoria somos muitas, a Procuradoria, inclusive, já teve como chefe, salvo engano, em 2009, de 2009 a 2015, salvo engano, uma procuradora, a doutora Adriana, que foi do meu concurso em 93. Então, já temos uma instituição bem democrática nesse ponto, principalmente na Procuradoria da Fazenda Nacional. E é interessante ressaltar, sim, a trajetória da advocacia pública, que isso, sim, é muito diferente da privada. Nós temos, assim, uma necessidade não só de saber o direito, mas de gerenciar volume. Então, assim, a advocacia pública hoje se destaca por essa necessidade, o volume é muito grande. Então, assim, enquanto um advogado privado consegue elaborar suas peças, pensar 1, 2, 10 casos, nós temos 1000 casos para resolver durante um mês. Então, assim, o volume está muito grande. Então, essa mudança de postura, sim, que eu acho que nós temos que começar a evoluir, a tentar diminuir esse litígio em massa que reina no Brasil. E esse paralelo que comentávamos antes, que hoje está muito melhor, essa comunicação com o público e o privado, não resta dúvida, muito, mas muito melhor. É só a gente pensar no conceito de soberania. Antes, o Estado
tinha aquela ideia de Estado soberano, e hoje não, a gente já tem uma ideia, o Estado soberano sim, mas respeitando os princípios constitucionais previstos na Constituição desde 88, e hoje nós temos uma evolução muito positiva. Não existe mais aquela empáfia do agente fazendário, nem pode existir. Você começa indo nas instituições, se pontualmente existe um ou outro, é errado, temos consciência que existem alguns casos, mas isso é errado, e nós estamos muito mais abertos para o diálogo, infinitamente mais abertos para o diálogo. Então, é isso que eu acho que é a maior característica da advocacia nesse século XXI, que caracteriza bem o que vivenciamos hoje. E foram muitos anos que isso não foi da noite para o dia, né? Eu vejo na Procuradoria, que eu estou desde 93, passaram-se ali 7 presidentes da República. Então, a gente vai vendo aquele passo a passo, a evolução das instituições, os seus gestores. Então, é uma mudança de cultura que vai ocorrendo e se aprimorando com o tempo. Então, acho que é um pouco que eu posso deixar aqui do meu relato na advocacia pública e na própria faculdade, né, na Universidade Federal do Ceará, que também é esse ambiente democrático, com problemas pontuais, repito. Eu não desconheço os problemas, eu sei que existem esses problemas, mas que nós temos que ver que o ambiente é extremamente democrático, quando eu vejo inúmeros colegas ali trabalhando comigo de uma forma muito positiva. E com muito respeito dos colegas também, dos nossos advogados e professores, dos homens, de uma certa forma. E é isso, fica à disposição, para não monopolizar aqui a conversa, que eu quero escutar a doutora Janaína e os outros colegas. Joia. E, doutora Janaína, assim, a gente tem observado, dentro da própria comissão, né, vários advogados e advogadas novos, né, começando já querendo se enveredar pelo caminho do direito tributário, como a professora Denise coloca. Às vezes eu costumo dizer para os alunos que parece que no primeiro semestre da faculdade, se eu fizer uma pergunta qual é a cadeira que eles não vão gostar, todo mundo vai dizer direito tributário. Por quê? Né, professora? Parece que eles imaginam que vai ter cálculo, né? E aquele cálculo da matemática diferencial integral 1 da faculdade de economia, que a gente não tem isso. Né? E o que é que a gente pode dizer, doutor Janine, também dentro da sua experiência, primeiro, né, como foi que bateu, que brilhou, não? Eu vou para a área tributária. E dentro disso, os desafios, o lado bom e o lado não tão bacana, da advocacia privada, né, no seu caso, de que também enveredou para o lado da academia, e, enfim, do lado institucional, do AB, enfim, o leque está aberto, né, para que todo mundo que está começando tenha uma olhada, e que todo dia a gente sabe que é uma redescoberta. Né? É verdade. Doutor Hamilton, professora Denise, a professora Denise também é minha professora, é minha mestra, né? Não só na questão de direito tributário, mas com exemplo de vida e de ser humano. Já falei várias vezes, eu gostaria assim, de falar mais uma vez, e é a verdade. Né? Então, assim, Hamilton, se eu não tivesse, caros colegas, exercido a advocacia, se eu não estivesse exercendo a advocacia, eu não sei em qual outra profissão eu estaria. Porque eu era criança e eu já brincava de boneca. Eu brincava de ser professora, de ser mãe e de ser advogada. Né? Então, assim, eu nunca tive dúvida de qual faculdade eu faria. Eu nunca nem fiz vestibular para tentar outro curso que não fosse o direito. Então, para mim, eu tinha 6, 8 anos de idade, isso já estava muito claro. Eu nunca tive dúvidas quanto ao caminho que eu iria trilhar. Certo? Então, eu ingressei na faculdade, muito jovem, né? Tive que trabalhar para pagar meus estudos tanto antes como depois da faculdade, né? Eu trabalhava, eu saía de casa muito cedo, 6 horas da manhã, e pegava um ônibus na época, ia para a faculdade, que agora, não sei se eu posso dizer o nome, é Unifor, né? Eu ia para a Unifor, assistia o primeiro horário A, B e CD, eu já saía para o meu primeiro estágio da época, e ficava até 1h da tarde, 1h da tarde eu almoçava, pegava o outro transporte, ia para o meu segundo trabalho, né? E eu ficava a tarde toda naquele emprego, né? Naquele trabalho. E à noite eu fazia mais 2 cadeiras, então esse era o ritmo da minha vida, de segunda a sexta, e sábado e domingo era estudando. Né? Eu fazia as provas, os trabalhos, eu botava a matéria em dia, que eu não podia fazer com mais plenitude de tempo, vamos dizer assim, na graduação.
E quando eu me formei, eu estava, assim, muito feliz, porque eu tinha um sonho em ser advogada, e quando eu recebi aquele conhecimento do direito, aquele primordial conhecimento, porque a realidade é que o profissional ele se aperfeiçoa a cada dia, né? Eu estava muito ciente que eu estava no caminho certo, né? Então, assim, alguns escritórios que eu prestava serviço, eu comecei a trabalhar como advogada, comecei já desde 2005 a ser professora em faculdades particulares e universidades particulares, privadas, né? E ingressei, inclusive, como professora por mãos da Cristiane Leitão, que eu quero mandar um abraço, um beijo aqui, foi ela que falou assim, que eu tenho uma ótima professora para indicar, e desde 2005 eu passei a ser professora em diversas áreas do direito, não só do direito tributário, né? E após isso eu passei a ter uma outra experiência que também foi muito importante para formar a profissional que eu sou hoje. Eu fui conciliadora de juizado especial por 2 anos. Então, até então, eu tinha aquela visão do profissional, do advogado que busca por justiça, do advogado que enfrenta todos os poderes ou enfrenta toda a realidade para buscar a justiça, que veste a camisa daquele que não pode ser, que não pode estar sendo, que não pode falar naquele momento. Então, eu era muito essa advogada. E essa experiência de quando eu fui conciliadora foi brilhante para mim, doutor Hamilton e professora Denise, porque me trouxe a questão do diálogo, né, da conciliação, de saber que existe o certo, que existe o errado, e que diante desse certo e do errado nós podemos melhorar, né, não só punir, a gente pode aperfeiçoar, a gente pode negociar. E nesse tempo eu era conciliadora e advogada, certo? Fui estagiária quando já falei, na época da graduação da OAB, né? Então aí eu já pude conhecer vários colegas advogados, tive assim um contato com inúmeros advogados que até hoje são advogados, grandes nomes da advocacia, pude escutar experiências, né, de vida. Então isso tudo foi me formando o meu caráter, né, dando exatidão nos meus planos. E com o tempo, depois que eu terminei minha carreira de conciliadora, eu fiquei só como professora durante muito e muito tempo, porque aí eu fui ter meus filhos, eu fui criar os meus filhos, né? Eu fui ter toda aquela parte, e de uma hora para outra me vi com meus filhos já em idade escolar maior, e eu fui convidada para ingressar ao OAB, né? E quando eu recebi esse convite da época candidato ao OAB e depois presidente, ele perguntou para mim, Janaína, o que é que você acha que você poderia fazer dentro do OAB? E eu falei assim, olha, tem uma questão que eu acho, como professora, um pedido constante dos meus alunos, porque as pessoas que faziam naquela época faculdade, eles tinham muito o caráter e a ideia de fazer concurso público. E eles viajavam por todo o país fazendo concurso público, doutor Hamilton e professora Denise. E as leis, os concursos, tudo mudava muito. Eles tinham muita dificuldade, inclusive até de diálogo com as bancas. E eu falei assim, vamos formar uma coisa que não tem no Brasil? Então, eu formei a primeira comissão de acompanhamento aos concursos públicos e fui a criadora, a presidente, né? E fui gestora, presidente durante 2 anos, e depois fui conselheira. Quando eu fui conselheira, nós estávamos, isso aí eu trabalhei em diversos concursos, foram 630 concursos em todo o país. Tive a oportunidade de ser também da Comissão Nacional do Concurso Público no Conselho Federal, né? E nisso tudo, em constante, o concurso público é o direito administrativo, eu sempre ia, sempre ou outra, trabalhando na questão tributária, na parte de execução fiscal, certo? Então, eu resolvo uma causa de uma senhora que ela estava se separando e tinha um problema seríssimo com ela a ser resolvido, e estava assim quase que impossível de ser resolvido mesmo. E eu peguei aquela causa para mim como se minha fosse, né? Porque eu achei justo o que ela estava pedindo, o pleito, embora que muito, muito difícil de ser sanado. E ela falou assim, doutora, a senhora é uma profissional tão boa, por que a senhora não vai para a área do direito tributário? E era uma coisa que eu já tinha, aquela advocacia,
né? Mas muito embrionária, aquela advocacia, assim, ainda muito, que não era muito focada no direito tributário, né? Aí ela falou assim, porque eu vejo áreas tributárias com questões muito complexas, e a minha questão, embora fosse familiar, né, e de inventário na época também, era extremamente complexa, e a senhora teve a senhora teve uma linha de raciocínio, a senhora teve todo um know-how para que resolvesse. Eu achei assim interessante, porque ela não era da área do direito, ela não era uma pessoa nem assim, que eu possa dizer, do meio jurídico, nem nada, e ela teve essa visão, né? E eu disse assim, o que é que essa mulher viu em mim para que eu pudesse ser tributarista? Isso faz muito tempo. E nisso eu comecei a me debruçar de forma mais efetiva sobre o direito tributário, né? Fiz a pós da FGV em direito tributário, em direito empresarial, que me deu mais uma possibilidade. E eu gostaria de dizer que o meu primeiro momento que eu me vi como tributarista foi quando eu ainda fazia o segundo grau, que na época era segundo grau, que agora já é outro tipo, né? O ensino médio, se eu não me engano, né? Então, assim, quando eu fazia o segundo grau, eu fiz um curso que na época tinha de técnico auxiliar de contabilidade, né? E eu vi, assim, aquelas palavras, aqueles cálculos, eu falei, meu Deus, eu me encontrei, que coisa maravilhosa, eu gostava daquilo. Eu gostava daquela parte prática, né? daquela questão que é tão correta, que é tão certa, que é um cálculo ali muito fundamental. Então, assim, eu me vi, né, nesse outro momento e rememorei que eu tinha realmente. Então, assim, foi crescendo essa questão em mim. E com o ano que eu fazia minha pós em Direito Empresarial na FGV, eu iniciei o meu mestrado. Embora, como o doutor Hamilton me apresentou, que é em Direito Constitucional, e foi pela Unifor, a universidade que eu tenho um enorme carinho, porque eu sou filha da Unifor, né? Mas nos é permitido falar, e aqui eu estou com uma das grandes profissionais da área acadêmica, que é a nossa mestra, a professora Denise Lucena, né? Que todo estudo acadêmico ele tem uma área ou uma sub-área. E a sub-área que eu fiz foi em Direito Tributário, com a professora Lírida, que é a professora dos professores, e a área trabalhista foi com a professora Ana Virgínia, que inclusive foi a pessoa que revisou a tese de doutorado do nosso amigo Pragmácio, né, que eu mando um abraço aqui, o nosso competente amigo Pragmácio. Então, assim, eu tinha essas duas feras na mão em direito tributário, porque elas são extremamente exigentes, e não mais ainda entrou Gina na minha banca, Gina Pompeu entrou na minha banca, né, e disse assim, olha, eu quero que você saia daqui de uma forma muito boa, muito preparada, porque o mercado está muito competitivo, e foram essas a palavra da professora Gina. E eu me lembro que, nesse momento, a gente escreveu um artigo sobre a mulher no mercado de trabalho e o desenvolvimento da economia com o ingresso e a permanência da mulher no mercado de trabalho, que foi até o início da minha fala no primeiro Congresso Nacional, que eu tive o prazer de organizar na comissão e com a nossa querida professora Denise Cavalcante, que foi realmente uma das organizadoras comigo, a quem eu saúdo mais uma vez. Então, assim, com isso eu recebi um convite de uma pós-graduação nível nacional, em que eu, há uma média de 2 anos atrás, logo quando eu terminei o meu mestrado, eu comecei a viajar pelo Brasil e comecei a ministrar aula, tanto para advogados na área tributária, trabalhista e previdenciária, certo? Como também na área para médicos, né? A questão de gestão tributária, a questão de como você gerir o seu negócio, certo? Então, esse foi o meu caminhar. E com isso foi amadurecendo e conversando sempre com os colegas. Aí, quando foi, acho que foi ano passado ou foi ano retrasado, não sei, acho que o Erinaldo entrou em qual ano, doutor Hamilton? Não lembro. Não está desligado o microfone. 2018 as eleições e 2019. Pronto, em 2019 eu comecei na comissão, né, na comissão de tributário, né, que assim, aí foi uma nova experiência, porque eu conheci muita gente boa, uma turma muito bacana, não só das pessoas que estão efetivamente na comissão, mas todos os tributaristas que eu tive a honra de conhecer,
né, por meio do Congresso, ou por meio de chegar nas procuradorias ou nos foros, né, e conhecer, né, escutar a história de vida de cada um deles, né. Aqui eu não vou citar ninguém, porque eu termino esquecendo alguém e fica chato, né. Mas, assim, graças a Deus, eu me senti muito acolhida dentro tanto da academia como do direito tributário, certo? São pessoas realmente muito bacanas. Agora, se eu for falar de uma luta, como nós estamos falando da questão feminina, quando eu fui conselheira em Roraima, porque eu fiz faculdade lá, eu iniciei faculdade em Roraima, teve uma questão que uma mulher foi maltratada lá, e ela precisou da força das outras mulheres para que ela era advogada criminalista, e parece que ela foi destratada na delegacia, enfim. Então, eles fizeram um movimento para que essa mulher ela tivesse um tratamento justo, né? E eles eram pessoas que estavam fora da OAB naquele momento, eles eram uma dita oposição. E foi o movimento Mais Mulheres no OAB, capitaneado pela doutora Florene Mota, e eu fui para o primeiro evento lá em Alagoas, em Maceió. Estivemos eu, a Florani, deixa eu ver quem mais. Essa turma toda que está aí, né? Das advogadas, aquela foi a primeira presidente de Maceió, como é o nome dela? A professora de direito administrativo. Não lembro já o nome dela. Então, tivemos todas nesse evento, né? Então, assim, realmente foi um evento muito bom. Eu cheguei aqui e, na época, eu era conselheira estadual, eu falei com os diretores e com os conselheiros federais, falei assim, gente, aqui a gente tem muito homem e é muito bom que tenha homem, mas a gente precisa de uma palavra feminina, de um olhar feminino, né? O mundo é feito de homens e mulheres. Que tal se a gente trouxesse movimento Mais Mulheres no AB para cá? Né? Então, assim, na época, a diretoria aceitou o presidente, né? A gente fez um movimento, a Florene Mota veio para cá, a gente fez assim, então startou esse movimento que eu vejo hoje, todas as minhas amigas continuando, capitaneando, porque realmente é uma conquista diária, né? A gente vê que tem uma fala de uma vida, graças a Deus, que a professora diz, eu não tive problemas, mas não é a realidade de todas as mulheres, né? A gente, às vezes, ela tem dificuldades pelo próprio fato de que tem que gerir a casa, né? É a pessoa que cuida dos filhos, certo? Tem situações particulares, né? E unindo-se a isso, você tem que ser uma profissional, você tem que se capacitar, você tem que se atualizar, você tem que estar no mercado de trabalho e atuar com colegas, né? Você tem que ter uma boa competitividade, né? Então, assim, dizer que é fácil, aqui ninguém vai dizer que é fácil. Se fosse fácil, né, a gente não estaria aqui falando sobre isso, a gente teria outro tema a ser discutido, né? Mas eu acho que é possível, eu acho que muitas já avançaram, eu acho que nós estamos avançando, eu acho que nós estamos hoje mais maduras e preparadas, eu acho que é o momento da gente continuar avançando, né? Então, assim, para que a gente possa, doutor Hamilton e doutora Denise, ter um olhar de irmandade, né? Acabar com essa questão de gênero, eu acho ainda um pouco limitador. A gente tem que se ver como irmãos, né? Todos nós somos irmãos, todos nós somos colegas de profissão, né? E temos que agir com isso, com essa tolerância e com esse respeito. Isso. Perfeito, doutora Janaína. Eu estava lembrando aqui a professora que você estava citando lá das Alagoas, a Fernanda Marinella, né? Fernanda Marinella, perfeito. Ela, Alice, a professora Alice, a gente tem um grupo aqui de mulheres que a gente sempre, inclusive, a Cris botou lá, e eu convido as outras colegas que queiram ingressar nesse grupo. Assim, é muito bom, a gente sempre discute, fala sobre questão profissional, tira dúvidas, você está entendendo? Porque tem as suas peculiaridades, né? Não é normal, mas assim, não é porque é diferente que é ruim, e não é porque é diferente que um não precisa de outro. Acho que tem que se completar, né? Tem que ter a completude. Isso. Só deixar claro aqui, doutor Hamilton, se me der a palavra, quando eu falo assim que não tive dificuldades, é importante que fique claro, e eu vendo a doutora Janaína falando muito bem, é que no sentido que eu acho que o meu conselho para as mulheres, assim, independente de ser mulher, o que funcionou comigo? Eu tinha sempre em mente que eu tinha que fazer tudo bem, eu tinha que ser competente, eu tinha que me esforçar,
eu tinha que me dedicar. E em nenhum momento nessa minha trajetória eu realmente pensei, eu tenho que me esforçar mais porque eu sou mulher. Não, eu tenho que ser boa porque eu tenho que ser boa no que eu faço. E eu acho que é essa mensagem que eu quero que fique claro, é que nós temos que ser bons. É o conselho que eu dou para os meus alunos, gênero total. E vai estar do meu lado sempre o melhor. Eu recordei uma vez que eu tinha uma seleção de estágio e veio uma comissão da faculdade, as meninas falaram assim, olha, professora, nós queríamos solicitar que você tivesse obrigatoriamente uma estagiária mulher na sua seleção. E eu fui criticada demais na época pelos colegas mais feministas, e eu sou, bom, imagina, eu defendo meu gênero, mas a minha resposta foi, vai estar do meu lado o melhor. Eu quero o melhor, o que vai tirar 10, o competente. E aí, nisso, é perigoso falar isso se você não for... Eu sempre gosto de contextualizar para ser bem interpretada. Quando eu falo melhor, é o que se dedica. E aí eu não podia ceder aquela vaga. Se a mulher fosse melhor, ela ia ter. Quem tirou 10? Eu nem olho quem é o nome, eu quero 10. Que é aquele numa seleção. Então, quando eu falo esse detalhe, é só em relação à competência e que as pessoas foquem sempre nisso, seja quem for. Seja bom no que faça. E aí, de fato, algumas trajetórias são diferentes. E o discurso da advocacia pública, eu não tenho dúvida que é bem diferente mesmo no mundo privado, é bem diferente, né? Professora, dentro só fazendo uma parte, doutor Hamilton, que a doutora Aline, assim, essa mulher, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, e eu tenho depoimento de outras pessoas que, como foi público, eu vou dizer de novo, foi a doutora Fernanda Pacó, né, Pacobaíba. Então, assim, realmente a professora Denise é essa pessoa que ela encoraja, apoia e ajuda. Eu sou uma testemunha disso. Se não fosse, eu ficaria calada, viu? Não ia dizer aqui em público, não. Mas é como ela falou, às vezes tem essas questões que são diferentes. Comigo foi diferente, né? Eu só espero que todo, assim, a minha luta, para vocês terem ideia, eu precisei trabalhar para pagar meus estudos, mas nem todo mundo tem essa realidade. Né? Eu precisei trabalhar para pagar meus estudos de faculdade e de cursinho para poder fazer faculdade. Eu vendi pão para pagar meus estudos. Né? Eu vendia 1.000 pães por dia. Né? Então, assim, isso não é a realidade de todo mundo, e isso não foi comigo porque eu sou mulher, porque foi uma realidade minha. Isso, é cada um isso, exatamente. Isso não é uma realidade de gênero, isso foi uma realidade pessoal minha. Né? Isso é uma realidade que passou comigo, que muita gente nunca passou, nem vai passar pelo que eu passei. Mas eu só espero, assim, falando pessoalmente, é que eu tenha bons frutos disso, né? Porque o meu esforço foi muito grande, né? Já está tendo bons frutos, né? Amém. Com certeza. Professora Denise, no começo aqui da nossa conversa, você falou que durante a trajetória na Procuradoria passaram os 7 presidentes, salvo engano. Essa gestão da presidência, né, lá, do chefe do executivo, do chefe maior de Estado, é percebido dentro da Procuradoria a gestão? Né, por exemplo, num momento desse, já que é o maior escritório realmente de advocacia Procuradoria em razão dos números, né, e da complicação das teses, né, naturalmente, que envolve direito administrativo, direito tributário, de uma forma geral. Hoje se vê uma atuação também somando essa... É uma pergunta que envolve 2 pontos, né? Essa questão da personificação do executivo, se isso influencia, e outro ponto, se a Procuradoria também trabalha efetivamente, preventivamente, né, monitorando esses gestores de situações para que evite também esse números aí de ações nesse sentido. Excelente pergunta, doutora Hamilton. Essa gestão, de fato, no âmbito federal, essa interferência é infinitamente menor do que no Estado e município, comparando com procuradorias estaduais e municipais que estão muito próximas do governador e do prefeito. Nós, por ser a União, se não estamos em Brasília, por exemplo, a situação fica mais distante. Eu percebi um pouco mais isso porque eu tomei posse, como eu disse, em 93, na Coordenadoria de Assuntos Tributários, que era, curiosamente, a minha sala. O Brasil sempre foi muito burocrático, então as instituições incharam de uma forma muito louca. Oscar Niemeyer planejou Brasília toda bonitinha, e era uma Brasília da minha infância. Quando eu chego como procuradora, não tinha sala para os novos procuradores. E eu ficava numa salinha bem pequena, que era o vestuário, antigamente, dos antigos presidentes, que foi pensado, tudo muito bem pensado. Tinha uma sala
de saída dos jornalistas, assim, um corredorzinho meio secreto, que aí, quando estava a imprensa no canto, o presidente podia sair para o outro, ou o ministro. E nessa minha salinha sempre saiu o procurador-geral ou o ministro que por lá tivesse quando tinha alguma conversa, que era a sala do vestuário. E, na época, o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso. Então, aquilo eu vivenciava e adorava, porque eu ficava da minha janela, eu via o Supremo. E quando faziam coisas erradas, quando tínhamos aquelas leis, a gente falava, daqui a pouco vai cair no Supremo. Então, o pior, o que mais a gente sentia, e ainda hoje nós questionamos muito enquanto órgãos fazendários, a gente pensa sempre que tudo é a culpa do Executivo. O Executivo tem um peso muito grande. No Brasil, então, que tem Brasil e toda a América Latina, que tem um passado ditatorial muito recente, o Executivo sempre é o grande vilão. Mas se a gente começa a pensar hoje mais modernamente, lembra-se, o Executivo executa leis. O problema é que nós temos uma legislação extremamente complexa, falha, e isso gera esse excesso de litígios. Então, o legislativo tem muito que ser chamado nisso. Não estou tirando a culpa dos abusos do executivo, mas hoje já é bem diferente, porque não é só o executivo, nós não temos mais o decreto-lei, né? Hoje nós temos as portarias, os atos que interferem muito na administração, que esse sim vem do executivo, e lembrando aqui que o princípio da legalidade ele é diferenciado. Para a administração pública, os atos infralegais têm força de lei, ao contrário do cidadão. Então, a gente percebe em cada gestão o ar, digamos, mais democrático. Eu fiz concurso na Procuradoria na época que o procurador-geral era o professor Técio Sampaio. Então, isso dá uma sensação muito boa. Você tem um constitucionalista da estirpe do professor Técio Sampaio, era algo que enaltecia a carreira. Hoje, os procuradores gerais, é interessante, e isso é melhor. Isso, apesar de ser o professor Técio Sampaio, na época do meu concurso, que eu achava maravilhoso poder vê-lo, aquele sorriso largo, e ele tinha uma característica, assim, ele dava um bom dia. Quando eu assumi, já era o professor, já era o doutor Edgar Lincoln, que veio do executivo, mas de outro órgão, e já tinha feito concurso, mas o professor Técio tinha sabe, diziam que era meio parecido com o Getúlio Vargas, ele dava um bom dia por onde passava. Então, tinha. Mas uma coisa muito positiva, hoje nós temos procuradores jovens, já na carreira há algum tempo, mas todos de carreira. Ou seja, nós mudamos a história com o esforço da categoria. Nós não aceitamos mais que venha alguém de fora. Isso não é só para garantir e dar um respaldo à categoria, mas não é para poder trabalhar e funcionar bem. Vejam que maravilha lá o doutor Juvencio na Procuradoria do Estado. Ele é procurador do Estado. Imagine que se cada órgão pega alguém da sua área. Veja a doutora Fernanda lá como secretária, é uma técnica. O governador do estado do Ceará fez muito bem, colocou alguém para a carreira. Isso diferencia muito. Então, nessa gestão, nós percebemos essa interferência quando vem alguém da carreira muito melhor. O histórico é muito melhor. E nos últimos anos, esse histórico tem se percebido. Quanto à pessoa do presidente em si, a interferência já é menor. O que nós sentimos uma diferença de gestão evidente é o do ministro, né? O ministro da Fazenda e agora da Economia, que vai dar o tom de como vai ser seguido a macroeconomia do país. E o tributário é diretamente vinculado a tudo isso, né? Nós trabalhamos com todas essas diretrizes. Então, a gente percebe, sem dúvida nenhuma, a diferença de cada um dessas histórias, né? Eu entrei, era Itamar Franco, e depois veio, aí vai ver na mudança, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Então, são pessoas com perfis completamente diferentes, e a gente percebe, evidente, na carreira. Mas o melhor é que hoje já está, a Procuradoria é um órgão constitucional, previsto na Constituição, tem muita autonomia. Então, a gente tem, pelo menos, essa autonomia no sentido de obedecer à lei. Eu nunca viria um recado, algo que fosse inconstitucional e eu tivesse que obedecer por ser uma ordem superior. Eu sempre digo, acima de tudo, eu tenho que obedecer ao artigo 37 da Constituição. Acima de tudo, eu sou servidora pública, e aí eu tenho que seguir, antes de qualquer portaria, instrução que for, os princípios da legalidade, impessoalidade, transparência, moralidade, todos lá previstos de eficiência no artigo 37. Então, isso nos dá uma autonomia, nós não temos essa interferência
de uma ordem superior que seja contra o que determina a Constituição. Mas, assim, em termos de instituição, de gestão, sim, muda alguma coisa. Mas, positivamente, somos bem independentes, porque aí esse respaldo da Constituição é muito bom. O Brasil mudou muito, né? De 88, eu brinco e falo assim, eu sou pós-Constituição. Então, assim, eu já era adulta na Constituição, e o CTN também. Então, assim, já é uma diferença, e que, como eu já entrei no serviço público depois da Constituição, eu já tenho essa sensação mais positiva. Mas, quando eu entrei em 93, eu tinha colegas antes da Constituição, inclusive procuradores que não eram concursados, que eram indicados, e isso era horrível, a gente olhava assim, muito mal, com preconceito mesmo, porque a gente ficava indignado. Imagina, alguém para um cargo público que não seja concurso, a doutora Janaína trabalhou aí nas comissões de concurso, sabe como isso tem um mérito pessoal, a gente não aceita alguém vindo de paraquedas, né? E aí eu até lembro agora para os meus alunos, eu fico muito triste, sabe, doutora Janaína, quando eu vejo hoje essa questão do concurso generalizado. Às vezes eu pergunto para o aluno, o que você quer fazer concurso? Sim, mas qual é a sua vocação? Exato, perfeito, uma mensagem muito importante, olha, você tem que ver a sua vocação. A magistratura é uma coisa, a advocacia pública é outra, a defensoria. E é o que eu falo, eu vinha da geração que eu sabia, eu quero ser procuradora da Fazenda Nacional, que foi o concurso que eu fiz, e só porque eu queria trabalhar, como eu disse, nesse grande escritório da advocacia pública tributária do Brasil. Então, essa falta de vocação no jovem hoje, pela necessidade, como você disse muito bem, a competitividade, a necessidade do trabalho, está trazendo assim, uma geração de servidores infelizes, insatisfeitos, eles ficam no concurso que eles passam. A necessidade econômica tem feito isso, é muito ruim isso. Professora Denise, eu acho também, professora Denise, que às vezes é a própria imaturidade, né? Porque às vezes você vai para uma faculdade, você vai para um curso superior, sem saber que é aquilo que você quer, às vezes alguém da família lhe coloca naquele local que você não se sente bem, aí você continua para terminar. Não é um sonho, não é um projeto pessoal, não é um local que você se encontra. O direito, né, doutora Janaína, o direito tem agora não mais, né, infelizmente, mas o direito até alguns anos atrás tinha essa possibilidade de um trabalho rápido. Tínhamos muitos concursos, realmente, de uma ascensão rápida, que de fato acontecia. Então, uma geração toda de pessoas não vocacionadas, que atrapalha muito, muito, qualquer mercado, atrapalha demais. Já que a gente está falando aí de mercado de trabalho, seja público ou privado, até aproveitar, né, que a doutora Joana, que a gente tinha falado já no começo aqui da live, né, está aí nos prestigiando com sua presença, a doutora Joana Marta, né, enfim, doutora Janaína, dentro do sistema educacional do direito, com essa, não sei se novo, normal, mas enfim, né, porque quando a gente fala cultura, eu até brinco, o irmão aqui do nosso Eduardo Pragmas Filho, que é o Mário Pragmas, ele escreve sobre direito cultural, ele fala, não existe cultura raiz é que a gente conhece no Nordeste, a cultura da mandioca, né, porque toda cultura ela vai modificando naturalmente. Essa cultura nossa da educação, né, notadamente do direito, claro, já que é o nosso âmbito aqui falar, a doutora acha que vai modificar com essa nova realidade, ou pelo menos mais presente, dessas aulas aqui ministradas síncronas, né, de forma ao vivo, mas ainda de uma certa distância, né, do ser humano, eu costumo dizer, ser humano a gente aprendeu lá do segundo ano do ensino, hoje eu nem sei como chama ensino médio, que era ensino ano do segundo grau, que o ser humano ele é um ser sociável por natureza. Será que isso vai atrapalhar ou isso não atrapalha de nenhuma? É uma nova realidade, falta só a gente fazer alguns ajustes? Para mim, essa questão? Isso, por favor. Doutor Hamilton, ontem eu tive a grata felicidade de fazer uma live com a doutora e conselheira, doutora Vanessa Oliveira, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, uma pessoa, eu disse ontem na live para ela, doutora e professora, eu fiz mestrado em Direito do Trabalho,
mas quando surge alguma dúvida de qual ação, onde ingressar, a minha reflexão vem com a senhora. Ela começou a rir na hora da live, e é verdade. Um beijo aqui para a Vanessinha. Eu acho que nós temos dois tipos. Quando a gente faz o mestrado, a gente tem uma cadeira chamada Didática do Ensino Jurídico. E a gente vê as modalidades de ensino, professor Hamilton, como vocês bem sabem. E a EAD, né, que é o ensino à distância, né, que era o que todos nós, muitas vezes, éramos contra. E nós somos contra e continuamos contra por várias questões. Dentre elas, essa questão de que muitas vezes eu entendo que o profissional, o universitário ou aquele que está fazendo a especialização, ele quer a prática, ele quer conhecer ali o mercado. E conhecer o mercado quer dizer que eu tenho conhecimento e sei quem são as pessoas do mercado daquela região, quem são os tributaristas do Ceará, na Fazenda, como funciona a Secretaria da Fazenda, como funciona a Cefim. Então, esse é um ponto negativo da EAD. E a EAD sempre era deixada para pessoas que tinham um tempo muito tomado, certo? Mas precisavam fazer uma atualização no curso, e elas pagavam aquele curso e faziam EAD. Né? Mas todos nós, professores, em sua grande maioria, nós éramos contra, porque nós não tínhamos esse olhar sobre o aluno, a gente não tinha esse olhar, essa convivência de como acompanhar aquele aluno. Mas só que desde 2012, 2015, tem uma fundação chamada do Lima, Fundação Lima, que ele já usa o híbrido, que é exatamente o que é pouco conhecido hoje, que a gente chama de ensino remoto, que são as aulas síncronas. O que seria isso? O professor ele está ao vivo, na hora com o aluno ele tem que ingressar, certo? Naquela hora, as aulas são configuradas ou programadas de acordo com a matéria e com o grau daquela turma, mas a aula também fica gravada. Certo? A aula fica gravada durante um tempo para que aquele aluno possa revisar ou assistir depois. Isso já é uma realidade de muitas fundações, porque o que acontece? O ensino presencial hoje em dia ele não existe mais sem a questão virtual. Né? E muitas vezes a virtualização do ensino ela era usada, professor Hamilton e professora Denise, não sei se vocês têm essa mesma concordância, mas trazer a atenção do aluno. Muitas vezes, sei vocês, mas nós estávamos dentro de uma sala de aula competindo com atualizações de notícias do mundo todo sobre o tema que nós estamos dando. Eu já ministrei aula num dia que eu tive que revisar meu material no dia anterior, porque tinha saído um julgado completamente diferente. Então, nós estamos num mundo globalizado. Eu acho que não se pode mais falar em ensino ou em magistério ou numa profissão em que não tem essa atualização. Mas o que eu acho que deve ter é o equilíbrio de ter o presencial, de ter o professor, né, de ter esse olhar do professor que está ali com a experiência para sentir o aluno, porque nós temos vários tipos de aluno, com várias situações que esse olhar apurado do professor é que vai trazer esse aluno para a realidade, né? Quantos de nós não somos os profissionais que somos, que tivemos um professor que nos inspirou, né? Então, essa questão digital, ele tira esse fascínio, muitas vezes, da matéria, né? Mas, de outra monta, eu acho que é uma realidade sim, professor Hamilton, respondendo sua pergunta. Eu acho que a questão digital ela vai continuar lado a lado com a questão presencial. Né? Caberá a nós, coordenadores, caberá a nós, professores, caberá a nós como alunos, porque sempre estamos em cursos de atualizações, né? Para que nós possamos ter esse equilíbrio, né? De usá-los de uma boa forma, que possa trazer o melhor de cada mundo. Né? E essa teoria dos híbridos ela é reconhecida em todos os mercados, inclusive o mercado de capital. Quando eles ingressam com um novo tipo de mercadoria, um carro, né, o carro híbrido, né, eles pegam o melhor do antigo e o melhor do novo, né, para poder trazer aquela coisa de como seria o melhor. Então, eu acho que sim, eu acho que a questão digital ela veio para ficar. Sem dúvida. Professora Denise, e esse impacto aí que também passa pelas faculdades públicas e privadas, de certa forma, será que veio para ficar também nos congressos? Eu recordo, né, que no ano passado a doutora Janine muito bem conduziu um congresso, a doutora Denise também estava preparando um para agora, para outubro, e tendo visto toda essa situação, ou terá que ser adaptado a essa nova realidade, né, ou, enfim,
ou continuará sendo presencial? Como é que está a academia pensando nisso? Sim, não está fácil, viu, doutor Hamilton? A verdade é que concordo com a doutora Janaína, essa questão do ensino híbrido, nós vamos caminhar para isso. Mas a questão é que, no momento, eu fico sempre um pouco reticente quando as pessoas querem, de repente, já consolidar novos eventos, novos cursos nessa época, porque a gente tem que lembrar que a sociedade digital ela já começou há um tempo atrás, né? Nós já estamos nessa migração já há alguns anos, mas no momento essa migração foi forçada, né? Então, assim, o modelo que temos agora na universidade pública, nos cursos que eram presenciais, foram modelos emergenciais. Então, assim, longe de ser, eles não são os modelos ideais, são os modelos possíveis. Então, assim, eu acho que isso vai, na verdade, essa pandemia acelerou um processo que foi dessa possibilidade de também se trabalhar com a questão virtual, de também ter a possibilidade de reuniões, encontros, reuniões principalmente, bancas, eu participei de várias bancas de conclusão de mestrado, de doutorado, de graduação, por esse modelo. Mas a minha percepção é que, no começo, eu passei por todas as fases. No começo, eu dizia, nossa, que maravilhoso, eu estou numa banca que era para eu estar em Mato Grosso. E Mato Grosso, eu demorava um dia para chegar, um dia para voltar, para ficar lá 3 horas no máximo, trabalhando numa banca. E eu achei, nossa, isso é encantador, veio para ficar. Depois eu vi outra de doutorado, que era um cara em Portugal. Eu falei, nossa, fantástico, eu tinha que pegar um avião e agora eu faço isso 5 horas online. Menos cansativo. Vai travando. Estou com um problema de coluna aqui seríssimo agora. Isso vai te travando. Passei da fase do encantamento e agora eu estou na fase da realidade. Em algumas situações, bancas, por exemplo, como já fazíamos um outro professor entrando online, quando não tinha como estar presente, eventualmente é útil, mas não substitui. Vai ser junto, substituir não. Congresso, participei todos os congressos presenciais que eu estava esse ano, eram mais de 10 congressos, todos cancelados. E eu não confesso até que achei bom, porque esse ano, no começo, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso e atravessar todo esse mundo todo? Não vai dar. Mas, enfim, foram todos cancelados. Alguns ficaram dessa forma e eu participei. Funciona. Agora, uma conversa dessa, excelente, não precisávamos estar juntos. Mas o que falta, eu acho, é essa percepção do ser humano. A gente nunca vai mudar, nós somos humanos, nós gostamos da presença, nós gostamos do contato. O que nós perdemos, o que é o mais importante no Congresso, a doutora Janaína lembrou, eu conheci muita gente, eu me aproximei das pessoas. Nesses eventos, você tem às vezes o aluno, o advogado vai para um congresso, por exemplo, de tributário, e fala, eu vou aprender ali. Não, ali você não vai aprender. Eu comparo assim, é como se fosse um fast food. A gente oferece várias opções, é um modelo degustação. Você vai olhar, escutar vários temas. Naquele fast food, você vai escolher depois o que você gosta mais, para voltar e ficar com aquele assunto. Então, ali, o conhecimento ele é jogado em uma prateleira imensa que você vai escutando. O que é mais importante é o contato. Quantos alunos foram orientados que saíram de um congresso, conheceram o professor na Espanha, na França, e dali resolveram estudar nesses países? Então, existe uma convivência nesses momentos acadêmicos, em bancas, em congressos, em aulas presenciais, que é insubstituível. A máquina não vai conseguir fazer isso, eu não tenho dúvidas. Não consegue. Vai nos ajudar, como ajuda agora, nessa situação emergencial. O trabalho, o home office também já passou, acho que todo mundo já passou por todas as fases do amor ao ódio, agora estamos já todos querendo voltar, porque existe um convívio humano que não substitui. A casa é um lugar que a gente descansa, relaxa, eu não quero trabalhar eternamente na casa. Que tem situações diferentes, para pessoas que têm filhos menores, talvez seja interessante. Em situações pontuais, específicas, pode ser útil. Mas a regra, dependendo da profissão, em algumas profissões isso já ocorre, eu sei disso, mas no direito, não. Porque é só a gente ver, direito é regular condutas, e condutas humanas,
Nós somos seres humanos, essa máquina não substitui. Se substituísse, não teríamos os tribunais, tudo isso que convivemos, a própria audiência consegue se fazer assim, mas existe uma questão de interação que eu acho que essa é insubstituível. Então, nós estamos sobrevivendo, eu diria assim, doutora Milton, a Universidade Federal do Ceará não estava, nenhuma universidade estava pronta para isso, essa é a verdade, nenhuma. Quando parou, eu fui ver os modelos do mundo, eu entrei no site em Harvard, entrei em Yale, eu entrei nessas tops, Oxford, para ver o que eles faziam. E uma coisa que me ajudou, que o que eu escutei de todos, nós não vamos parar, vamos fazer o que for possível. E aí eu segui esse modelo, eu vou fazer o que foi possível. Eu dei as minhas aulas e fui fazendo o que foi possível, consciente que não é o ideal. Foi o que foi possível. Ficaremos, talvez, mais um semestre do que for possível. Mas essa interação e os congressos, principalmente, esse sim, porque a parte mais importante do congresso é o relacionamento, é o contato, é aquela conversa que hoje eles gostam dessa palavra do network. Eu não gosto muito, que fica muito clichê, mas o que eu quero falar nos congressos é que você conhece as pessoas, convive, toma café. Você tomar café com um palestrante, falar de um tema, e você olhar, de repente, a sensação que eu tinha muito boa de congresso, quando eu comecei, ainda jovem aí para esses congressos, é que eu olhava meus livros, por exemplo, a minha estante, eu olhava, nossa, eu fui para um congresso que eu conversei com a minha estante. Então, você conversar com o autor do livro é algo que não tem preço. Então, acho que os congressos devem voltar, assim, com mais força, porque agora, mais do que nunca, nós precisamos estar juntos. Então, assim, se for fazer virtual, para resolver um problema pontual, a gente tem uma conversa, pode se fazer, mas não é o ideal. Eu acho que o presencial volta e volta mais forte do que nunca. Eu coloco outra situação do digital, que as realidades de internet de cada casa é diferente. Nem toda casa tem a mesma estrutura de internet, de computador. Tem pessoas que têm um computador para a família toda, né? Nem todo mundo tem condição de ter um computador para cada pessoa de sua casa, né? Então, é a realidade real, né? É uma realidade que a gente não pode fugir. Eu nem entrei nesse aspecto aí, porque é uma realidade mesmo, Janaína, principalmente para aluno. Eu estou assim, partindo do princípio de todo mundo bem, na mesma situação, ainda assim não é o ideal. Não, óbvio, mas eu acho que aliar a questão híbrida, né? Você ter aquele conhecimento, você poder assistir aquela aula depois, né? Você poder ver, né? Entrar em conexão com o ensino presencial, eu acho fundamental. Ajuda. Outra coisa que foi muito notada, pelo menos no começo, nesse primeiro mês, o primeiro mês que eu digo, quando tudo começou mais ou menos ali por volta do dia 18, 19 de março, foi a velocidade com que as coisas ocorreram. Embora a gente não tivesse preparado, mas... E a gente já estava num mundo muito rápido, né, um mundo de informações muito rápido, como a própria professora Janaína disse, ela está dando uma aula, mas já tem que revisar no dia anterior, porque eu fui julgado. A quantidade de normas, eu falo normas, enfim, portarias, instruções normativas, leis, medidas provisórias, tudo, notadamente do aspecto tributário, e aí eu vou tentar fechar a pergunta com o debate, seguindo para as duas doutoras, né, no seguinte aspecto, né, como é que a gente enfrentou, como é que cada um enfrentou essa avalanche de normas no aspecto tributário. A gente tem que analisar, tendo que aplicar. Muitas delas foram feitas, um termo que a gente usa muito aqui no Ceará, top de caixa, né? E quando a gente faz as coisas com muita pressa, pode ser que, igual na cozinha, pode ser que passe um ponto do sal, passe um ponto, né, do cozimento, e fica essa coisa sendo feita aos atropelos, né? Como é que cada uma viu essa situação, essa avalanche aí, pelo menos no primeiro mês? Professor Denise, por gentileza. Bom, no âmbito federal, foi um furacão, está sendo, né? É como se tivesse ali as cartas do baralho e viesse uma tempestade, baralhou tudo, e a gente está tentando reorganizar o tabuleiro, que alguém passa, uma criança passa e tira as peças, é mais ou menos essa analogia. Mas no âmbito federal, eu acho que, querendo ou não, se a gente sempre é muito crítico, né? Sempre quer mais, deveria ser melhor. Claro que tudo podia ser melhor. Mas eu não posso deixar de relatar aqui que eu acho que os governos, tanto federal, estadual, municipal, eles até que
que tentam, eles estão tentando ser ágeis. Nós tivemos, no âmbito federal, por exemplo, vários atos, não foram suficientes, tanto não foram que hoje eu respondo muito mais ação, todas relacionadas à Covid, de mandado de segurança, a declaratória, contribuinte querendo postergar o tributo, contribuinte querendo isenção, contribuinte querendo não pagar, os modelos, o que vocês imaginarem, todo dia isso chega na mesa, cada vez uma ação diferente. Então, o governo está tentando, mas nunca vai ser suficiente, porque a gente tem que ver, se em países desenvolvidos a crise econômica gera essa instabilidade jurídica, imagine numa economia deficitária como a nossa. Então, essa pandemia chega no momento do Brasil dificílimo, de uma crise institucional, as instituições litigando, uma instabilidade de todos os lados, então chegou num momento muito, muito difícil, e só piorou, mas na medida do possível, muita coisa foi feita. Na Procuradoria, nós tivemos uma situação bastante privilegiada, porque a Procuradoria, como eu falei, o governo federal, o Ministério da Fazenda, eu dizia, sempre gostava dessa analogia, em 97, eu dizia assim, é uma ilha de excelência em termos de gestão da administração pública. Desde 97, eu já trabalhei numa comissão, em 96, que era sobre o aperfeiçoamento da tecnologia das normas federais. Então, em 97, já tinha imposto de renda via disquete, que era uma coisa que nem tinha nos Estados Unidos. O processo administrativo já caminhava para essa mudança para o processo eletrônico. Então, chegou numa época que nós já estamos bastante modernizados em termos virtuais. E você lembrou bem, na Procuradoria do Ceará, você falando da doutora Joana, se estiver nos escutando ainda, mas nós temos uma vantagem, nós temos duas, e olha que bom, duas procuradoras, jovens procuradoras-chefes, doutora Rafaela, procuradora-chefe, doutora Joana, que foi ex-procuradora-chefe e agora é a subprocuradora, e elas já eram moças procuradoras muito ativas nessa questão de tecnologia. Então, assim, essa geração delas também são muito, é uma geração que é curioso, talvez tenha 10, 15 anos menos que a minha. Eu já peguei a revolução tecnológica adulta, eu já entrei muito bem, porque quando vem a revolução tecnológica, na década de 90, 91, 92, eu era uma jovem adulta, então eu entro já com boa tecnologia, mas eu já fico para trás com alguém com 10, 15 anos a menos. E, felizmente, a Procuradoria, hoje, ela tem uma gestão dessas pessoas, dessa geração, que elas já estão muito à frente, tanto aqui, como na regional, como no órgão central, na Procuradoria-Geral, nós temos essa direção desses procuradores, da faixa de 30 a 40, que eles são muito hábeis. Então, tudo isso ajudou muito. E diga-se, quando a gente vê o exemplo do PGFN, o Regularize-se, conecte-se com o procurador, aquilo está funcionando de uma forma exemplar. Algum advogado deve estar escutando e dizendo, mas eu tenho um processo que não foi respondido, ou um contribuinte reclama. Tem problemas pontuais, como em tudo na vida. Mas, como regra, eu acho que todos aqui, onde concordar, funciona. Imaginem numa pandemia, vocês resolvem os problemas da Procuradoria pelo site. Então, tudo isso a gente deve mesmo a esses procuradores que foram muito mais hábeis, e que isso não foi agora na pandemia. Eles já estão vindo nesse processo de migração, digamos assim, de transformação do modelo tradicional para o virtual já há algum tempo. Então, nós temos esse mérito e podemos dizer que estamos conseguindo atuar com mais eficiência do que seria há 4, 5 anos atrás, por mérito desses procuradores. Chegou nesse momento, e hoje, no meu caso, por exemplo, o meu tipo de processo, de defesa, 100% é eletrônico. Então, assim, eu só trabalho mais, canso mais as costas, mas está funcionando. Alguns colegas ainda trabalham com processo de papel, mas mesmo assim é um volume menor do que era antes. Então, o mérito é dessa geração mesmo aí, doutora Rafaela, Joana e todos eles que seguem, que vão melhorando bastante a Procuradoria. Não que eu seja das mais velhas, né? Isso me incomoda. A senhora é jovem linda, a musa do direito tributário. A senhora sabe que não tem outra. Assim. Sabe que eu estava para me aposentar ano que vem. Se o presidente tivesse deixado, ano que vem eu já estava indo embora. Agora eu vou ficar mais um tempinho. Felicidade nossa, professora, e ter a senhora mais
conosco, não é, Hamilton? Isso, exato. Então, eu concordo, professor Denise, assim, também, eu não... É muito fácil a gente ver o que a gente chama de engenheiro de obra pronta, né? Depois que tudo passa, deveria ter sido feito desse jeito. Pô, depois que passou, fica fácil, né? Igual a história do ovo de Colombo, né, doutora Janaína? Mas do lado de cá também, a gente que teve que orientar, né, aí os clientes, os contribuintes, que esse trabalho de prevenção também do lado da advocacia privada, doutor Denise, é muito importante, né? Não tem mais aquela, como a gente estava conversando aqui antes de começar, não, vamos fazer, vamos para a briga, vamos judicializar, não, isso mudou. Né? A gente vê isso na personalidade da Procuradoria da Fazenda, vê na Procuradoria do Estado, vê na Procuradoria do município, vê que está todo mundo dentro do mesmo barco. Né? Eu escrevi até um texto para a Cefaz dizendo que essa relação de amor e ódio fica bonito em obra de William Shakespeare, mas na relação contribuinte e físico isso não é bacana, né? Então, no final a gente nadar e acabar morrendo mesmo se amando, isso não tem graça. Né? Então a gente tem que contribuir para o Estado único, enfim, para que seja bom para todo mundo, inclusive o mau contribuinte não é interessante para o bom contribuinte, né? Como a gente já atua no âmbito de federações, as federações que são todas aí geridas por mentes mais abertas, né? Eu costumo dizer que antes da gente pensar fora da caixa, a gente tem que pensar dentro da própria caixa, olhar dentro dos pontos da caixa que a gente não tinha visto ainda, né? Então, essa geração, né, que não obrigatoriamente é uma geração de 30, 40 anos, enfim, não importa a idade, mas é uma geração que já pegou essa tecnologia, uma geração já da Constituição de 88, traz essa vertente, né? Essa vertente que é bacana para ambos os lados, né? Bom para todo mundo. A gente já vai, eu fui alertado aqui, né, já pela Elis, mas com muita doçura, a gente vai ultrapassando já 1 hora, né, e aí eu vou abrir um pouco aí para as considerações finais, tanto da trajetória, como do momento, quanto da esperança, né, como diz o Mário Sérgio Cortella, não esperança do verbo esperar, de cruzar os braços, mas do verbo esperar, de esperançar, né, do que é que vai acontecer daqui para frente. Então, doutora Janaína, antes de abrir para as suas considerações, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui e também de lhe agradecer outros convites que a doutora sempre me fez, né, de participar. Então, muito obrigado e suas considerações, por gentileza. Doutor Hamilton, não podia terminar essa fala sem dizer que hoje eu estou diretora, né, a convite do presidente João de Lemos, o nosso jovem presidente de 94 anos, doutora Denise, que ele é um senhor que escreve, que viaja, faz viagens internacionais, do IAC, que é o Instituto dos Advogados do Ceará, em que eu tive a honra de ser convidada para ingressar ano passado, ingressei com o nosso competente presidente, doutor Erinaldo Dantas, e Andrine, que também é tributarista, e outros colegas, Josilane e o doutor Rafael, que é o presidente da subseção. Lá temos grandes advogados, que eu tenho assim, a honra de estar nessa instituição. E o IAC foi a instituição que fundou a OAB. Né? A gente brincando, a gente diz que a gente é a mãe da OAB. Né? Então, assim, é uma instituição realmente que tem assim, todo um carinho pela advocacia. Eu não podia esquecer hoje, no dia da advocacia, de saudar o IAC, né? Saudar a advocacia, lembrar que meritíssima é a sociedade, que nós estamos aqui para lutar pela justiça, né? Para que o nosso cliente, né, vire, mais do que tudo, uma pessoa satisfeita com o seu direito, né? Nós somos produtores não de um fim, que nós não temos essa obrigação, mas de um meio. Né? E dentro desse meio, nós estamos nos atualizando, capacitando. Né? Eu vejo a advocacia hoje em dia cada vez mais voraz por conhecimento, seja ele digital, seja ele na parte específica do conhecimento, né? Seja através de conhecimento de pessoas, como é que eu posso? Né? Nós temos vários grupos de WhatsApp, como a gente pode resolver isso, né? Fazendo estudo de casos. Né? E eu acho que isso é a grande questão, nós melhorarmos a cada dia. Né? E assim, termos sempre essa esperança, que por mais que possa haver alguma pandemia, né, que possa vir inesperado, porque ninguém estava esperando, né? Eu acho que os professores, os clientes, os alunos, né, o próprio governo, todo mundo botou a mão na cabeça e disse agora, né? Mas se você olhar, todo mundo está se saindo na medida do possível, né, do que se podia se esperar, né?
nós estamos aí tentando resolver as situações. Então, é isso aí que eu quero terminar minha fala, agradecer por mais essa oportunidade, agradecer ao doutor Jefferson, que não está aqui, mas o doutor Hamilton está fazendo, às vezes, muito bem, o doutor Hamilton, que eu já conheci há muito tempo, é meu amigo aqui de muito tempo, né? Uma pessoa, um lorde da advocacia, como eu posso dizer. A professora Denise, que eu tive o prazer de conhecer há uns 2 anos, há 1 ano e meio, né, professora Denise? Já conhecia de estudar os livros dela, certo? Mas e de vê-la sempre nos cursos que eu fazia, mas eu não tinha oportunidade de trabalhar pessoalmente com ela. Fui montar um congresso que a gente montou junto, montamos unidas, e foi, graças a Deus, um sucesso. A gente teve apoio do Dr. Jefferson, que é uma pessoa extremamente organizada, é um cara que... Organização, ali é o sobrenome dele, e a gente aprendeu muito, né? E, assim, dizer que... Eu gostaria de dizer mais uma coisa, que qualquer área do direito não é só para quem está começando, quem está saindo da faculdade e está querendo entrar numa área, né? Essa semana eu vi uma reportagem que uma mulher de 80, nos anos 80, de 63 anos, o exemplo era a Dona Benta. Hoje, de uma mulher de 63 anos, o exemplo é a Cissa Guimarães e muitas outras mulheres lindas, jovens. Então, nós estamos vivendo muito mais, né? Se você é um advogado que quer trocar sua profissão, né, quer fazer um concurso, ou você quer ir para a advocacia, se você quer entrar para ser professor, quer ingressar nos bancos da academia, então, ouse, né? A ousadia também é uma boa virtude, né? Tem essa possibilidade de ousar. Eu tenho certeza que você poderá colher bons frutos, né? Nós temos na nossa comissão várias pessoas de vários tipos de experiência, né? E a gente escuta isso, né? Então, sempre é tempo de começar ou de recomeçar, né? Essa é a minha fala final e parabenizar a todos pelo nosso dia, agradecer essa oportunidade e dizer uma boa noite. Obrigado, doutora Janaína. Por gentileza, doutora Denise Lucena, mais uma vez, nossa gratidão, né, e de todos os membros da comissão por essa oportunidade. A gente está dialogando, conversando um pouco, e suas considerações finais, por gentileza. Imagina, eu já estou vendo que o tempo está passando, né? Eu estava aqui pensando, olha, dá a palavra para advogados, e ainda a maioria mulher, aí sim faz uma diferença, né? Nós vamos falando, quando vê o tempo acabou. Fica pouco para conversar. Mas o que eu posso deixar aqui, agradecer à comissão, parabenizar a OAB, como eu já dei aqui o exemplo, essa instituição, a OAB do Ceará, então, essa instituição que sempre foi muito democrática e com muito respeito às mulheres, e eu sou esse exemplo quando eu falo que em 94 eu já estava lá presidindo, quando se falava nisso, mas já estava com total apoio da instituição. E o que eu posso dizer hoje, nesse dia dos advogados, é que, para os jovens que estão começando agora a carreira, que o segredo do sucesso é muita dedicação, mas antes da dedicação, eu quero muito enfatizar que é a vocação. Você tem que entrar nisso adorando. Se não tiver na veia, se não tiver no sangue, se você não acorda feliz para fazer o que faz, muda de profissão. Eu tenho falado isso insistentemente para os meus alunos, que já chegam para mim no último ano de faculdade, eles já estão saindo. Cada vez quando eu pergunto por que você está aqui, muitos ainda não sabem responder, eu digo, procure a sua vocação. Então, nesse dia, é muito importante que vocês tenham essa percepção, e é a minha mensagem. Ser advogado é algo maravilhoso, quando a gente tem a vocação. E assim, como é que a gente sabe disso? Quando a gente todo dia vai trabalhar como se fosse passear. Eu não sinto, quando eu falo, vou me aposentar ano que vem, iria, se tudo tivesse dado certo e as leis não tivessem mudado, mas o fato é que parece que foi ontem que eu saí da faculdade, parece que foi ontem que eu me formei, parece que foi ontem que eu entrei na procuradoria, porque ir trabalhar é um passeio quando a gente faz o que gosta. Então, é muito importante isso, e que cada um procure a sua vocação, para que daqui a alguns anos possa estar, como nós estamos aqui falando hoje, e dizendo qual é o segredo do sucesso, e eu sempre vou dizer, fazer o que gosta. Então, é o meu conselho para aqueles que estão ainda em dúvida. Então, mais uma vez, muito obrigado às colegas, né, que palestraram, que conversaram, na verdade, nossa conversa leve, gostosa, que como a professora Denise colocou, né, quando ela é prazerosa, passa voando, né, a gente já passou, o tempo é um verdugo, né, um carrasco, já
Passou mais de uma hora a gente conversando, essa conversa gostosa. Queria agradecer a todos e a todas que participaram aí através do YouTube, das nossas redes sociais. Quem está por trás também, a Ingrid, toda a direção aí da Comissão de Direito Tributário. Agradecer ao presidente Jefferson, né, que está curtindo merecidamente suas férias, né, merecedor descanso. Ele disse que eu ficar assistindo. É um trabalhador, é um cara decente, né? Foi um presente que a OAB me deu também, assim como a Janaína, a doutora Denise Lucena também. Tenho que agradecer também ao presidente Arinaldo, é um cara muito decente, que tem trabalhado demais aí pela OAB e por essa paridade tão buscada, e a gente vê essa questão do respeito. Então, muito obrigado a todos e a todas que participaram. Nosso boa noite, um forte abraço a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, obrigada.